Bem, irmãos, então, continuando aí o nosso estudo sobre os distintivos dos batistas regulares, o sexto distintivo, antropologia e ramartiologia. Esses dois temas teológicos importantíssimos, como já temos falado aí nas duas últimas aulas, temas também bem complexos, que têm controvérsias, que até no meio batista, alguns vão pensar de um jeito, outros vão pensar de outro. Então, mas o que nós defendemos, né? Então, já temos ali, vou passar bem rapidamente o que nós já temos lido, né? O conceito teológico sobre antropologia e ramartiologia. Antropologia, o estudo a respeito do homem, de quem é o homem, e ramartiologia, de hamartano, o hamartanos, que quer dizer pecado, né? O estudo a respeito do pecado ou da queda do homem, tá? Então, são os dois ali. As duas coisas estão ligadas, né? Porque não há homem sem pecado. Então, todos nós pecamos. O único que não pecou é quem? Jesus Cristo. O homem, né? O homem Deus, o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo e não teve pecado. Então, o conceito teológico é: o homem foi criado por Deus, à sua imagem e semelhança, em perfeição e santidade. Então, nós já falamos sobre isso, o que seria a imagem e semelhança, a perfeição, como Deus criou o homem perfeito, sem pecado, sem mácula, e santidade, que envolve isso daí. Ele, porém, voluntariamente transgrediu a proibição divina e perdeu o estado de santidade que o Criador lhe concedera. Então, o homem, quando ele peca, ele não mais é perfeito, embora ele foi criado perfeito, em perfeição, mas agora ele passa a ter uma condição que altera, que desequilibra aquilo que Deus colocou. Aí a questão é: de onde veio o pecado? De onde veio o mal? Um assunto bem denso. Não é o nosso tema aqui. A questão é evidenciar exatamente a queda ali em Gênesis 3. Então, nós temos também que, dessa forma, o ser humano se corrompeu em todas as suas faculdades: vontade, inteligência e emoções. Então, não há parte em nosso ser que não foi afetada pelo pecado. As nossas emoções foram afetadas pelo pecado, o nosso intelecto é afetado pelo pecado, né? E a nossa vontade é afetada pelo pecado. Você não consegue buscar 100% todo dia, a todo instante, fazer o bem. Consegue? Lembra que a gente fez o nosso teste? A gente fez um teste sobre... vamos ver se você consegue fazer o bem sempre, né? Então você vai dizer comigo agora, né? A partir de agora, a partir de hoje, eu não vou mais pecar. Você consegue dizer isso? Não conseguimos. Dizer sim, tudo bem. Mas fazer é outra história. Já estamos pecando em dizer, né? Estamos mentindo, né? Porque não conseguimos. Tudo em nós. E também a nossa parte física. Sabe aquela dorzinha que você sente? Aquele problema de saúde, aquelas dificuldades todas, tudo é reflexo, consequência do pecado. Então nós temos essa nítida visão que a palavra de Deus já nos diz. E por conta disso, ainda em consequência dessa desobediência, todos nascem pecadores, como a natureza pecaminosa, e praticam pecados em pensamento, palavras em pensamento, palavra e ação. Então, Romanos 3,10 ali vai discorrer sobre que não há um homem que faça o bem, né? Não há um homem que busque a Deus, né? Então, nossos desejos, nossas vontades, por conta da nossa natureza pecaminosa, é de não buscar a Deus, é de se separar de Deus. Então, o ponto aqui que nós estamos tratando da história é bem rápido, né? Falamos aí sobre a questão de... essa aqui é uma continuidade do conceito teológico, né? Por isso, acham-se sob condenação e ruínas eternas, estão mortos espiritualmente, isto é, separados de Deus, sem nenhuma desculpa ou defesa, e por si só são totalmente incapazes de remediar sua condição perdida, que é a questão
nós temos na depravação total. O homem é depravado, falamos aí, intelecto, emoções, vontade, tudo. Então, ele se encontra num estado onde ele não consegue sair dessa condição, sair dessa miséria espiritual, e é aí que entra o outro assunto que a gente vai falar, o sétimo distintivo, que é a questão de salvação, né? Soteriologia. Como então esse homem pode ser salvo dessa sua condição de ruína espiritual? Né? Muito bem. Mas nós já abordamos tudo isso que eu estou falando, só um exemplo, passando assim rapidamente, que sempre teve controvérsias, né, com relação a, sobretudo, a natureza do homem, a natureza da queda do homem, né, do pecado do homem. Então falamos ali que a primeira controvérsia foi entre Pelágio e Agostinho, que é daí que surge o pelagianismo, né, que vem de Pelágio, do qual ele acreditava que o homem ele não perdeu o seu estado, ele não perdeu o seu estado de bondade, ou que cada um de nós nascemos livres, bons, sem influência de natureza pecaminosa, sem influência do pecado herdado pelos nossos pais. Então é por isso que ele cria nessa lógica, né, de que se Deus tinha que, de certa maneira, trazer uma responsabilidade para o homem, ou melhor, para que o homem seja responsável por uma escolha, então ele tinha que criar esse homem livre, ele tinha que criar esse homem totalmente isento, para que ele pudesse ou buscar a Deus ou não. Então o problema é que quando o homem nasce, ninguém consegue buscar a Deus, né? Então esse é o problema de Pelágio, que todos nós, não teve um nesse mundo, claro, exceto Cristo, mas nem ponto, não teve um nesse mundo que nasceu e falou assim, olha, eu quero escolher sempre fazer o bem, e não vou querer fazer o mal. Nenhum. Agora, a questão é porque a natureza desse homem era boa, era neutra, né? Era uma natureza em que ele poderia escolher significativamente as duas coisas em pé de igualdade, ou essa natureza ela é caída e por isso o homem sempre vai tender a escolher o que é errado? A questão é, claro, esse é o outro lado de Agostinho. Ele falou, não, o homem nasce depravado, meu irmão. Ele não vai buscar a Deus, ele não vai almejar a Deus, ele não vai desejar a Deus, porque a sua natureza é caída. E aí, claro, Pelágio também cria coisas absurdas, em que o homem, para ser salvo ou para chegar até Deus, ele não precisaria até da graça de Deus. Precisa da graça de Deus? Para que a graça de Deus? Então, ele nega o pecado original, a corrupção humana, o arbítrio escravizado, que é o que nós temos hoje. A gente não nasce pecador e ele nega que a graça de Deus atue na salvação, porque o homem é totalmente responsável pela sua salvação. Então nós falamos um pouquinho disso. E aí falamos sobre, página 28, a questão ali para equilibrar as coisas, né? Porque tinha o partido de Pelágio, mas tinha também o partido de Agostinho, né? Então, a questão é, quando as coisas estão confusas, vamos fazer uma política, né? Vamos pegar a tese, aliás, a tese e a antítese e fazer uma síntese, né? E foi daí que surgiu um outro pensamento a respeito da queda do homem, que é o semi-pelagianismo, que é o que é adotado até hoje pela Igreja Católica. Então, o semi-pelagianismo quer dizer o seguinte, que o homem, ele de fato não é totalmente depravado, ele é depravado, ou seja, olha, eu concordo com Agostinho quando ele disse que o homem é depravado, mas a questão é que ele não é totalmente depravado. Tem algo nele que ainda ele pode chegar até Deus. E esse homem que não é totalmente depravado, ele pode então chegar até Deus pelas suas forças e vontade. Assim, a graça de Deus o alcança e colabora para que ele seja salvo. Então, eu estou trazendo aqui algo extra, não está aí, mas ali fala a partir aqui da posição da Igreja Católica, né? Cadê?
Aqui, a Igreja Católica adotou uma posição medianeira, chamada semi-pelagianismo. Não dá para ver, mas tem na sua apostila aí. Que ensina que a vontade do homem foi enfraquecida, mas não fatalmente ferida na queda. Então o homem ele pode chegar até Deus. E isso é chamado de sinergismo. Quando que Deus vem para salvar o homem, mas também do outro lado você tem o homem também buscando a Deus para atuar juntamente com essa salvação. E como é que o homem então, Deus fez a parte dele, trouxe Cristo, eles vão dizer, Cristo, até isso é interessante, né? Eles vão dizer que a gente precisa de Cristo para ser o nosso Salvador, eles não vão negar isso, só que ao invés da ideia de Cristo ser aquele que justifica, que imputou, que os nossos pecados foram imputados em Cristo, aí já muda para eles. Eles já vão dizer que o que Cristo fez na cruz foi uma justiça infundida. Ou seja, é como se Cristo ele aplicasse ali ele morreu naquela cruz e ele falou, ó, é o seguinte, ó, já paguei os teus pecados, agora só vem aqui e pega. Então não é uma compra completa. Cristo não compra nossas vidas na cruz. O que ele faz ali é somente comprar um presente. Eu trouxe um presente aqui, você quer? E aí, ele traz ali e o homem agora tem que cooperar para poder alcançar esse presente. Agora, para você chegar nesse presente aqui, você precisa rezar, você precisa ir às missas, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, e vão colocando várias coisas, várias leizinhas, várias coisas que se tornam obra. Então essa é a visão do sinergismo. Que Deus vem, sim, Deus atua com a graça dele, mas o homem também tem que fazer a forcinha dele, senão ele não vai chegar lá. Entendeu? E no final só Deus sabe quem é salvo. Já viu isso? Eu perguntei, você tem certeza da sua salvação no evangelismo? Você vai falando com a pessoa vai dizer, não, eu sou salvo, eu sou cristão e tal. Aí você quer pegar alguém mesmo, se a pessoa é salva mesmo, se a pessoa tem essa certeza de salvação, aí você pergunta para ela. Mas e aí, se você morresse hoje, como você iria? Tem essa certeza efetiva de que você é um salvo em Cristo Jesus? De que se você partir hoje, você vai estar com Cristo? Ah, não, só Deus sabe. Eu já vi várias pessoas conversando com as pessoas, não, eu sou salvo, frequento a igreja tal, vou não sei aonde. E aí, quando você pergunta, é isso daí, a pessoa, só Deus sabe. Deus sabe não. A palavra de Deus é muito clara, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais entrará em condenação, passou da morte para a vida. Que versículo claro. Eu tenho a vida eterna, eu sei que eu sou salvo. Eu não perco. Efésios 4:30 vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Estou selado. Estou assegurado em Cristo Jesus. Nós já até falamos isso quando estudamos sobre o Espírito Santo. Então, tem essas dificuldades. Mas aí, irmãos, vamos mais para frente na história, que a gente parou aqui, Então, os três principais reformadores, o Lutero, Zwingli e Calvino, aderiam basicamente aos ensinos de Agostinho sobre a questão do pecado. O homem é totalmente depravado. Que só a graça de Deus para poder tirar ele e alcançar. Ele vai deixar muito claro isso num livro que eu recomendo que vocês leiam, Confissões. Muito claro, ele vai relatar ali o seu pecado desde a sua infância, como uma oração a Deus. Ele vai mostrando como que foi Deus que revelou-se a ele, como foi Deus que trouxe ele. Diante daquele seu quadro de só pecados e mais pecados. E aí, nós temos do outro lado, mais para frente um pouquinho da época de Lutero, Zwingli e Calvino, um outro teólogo chamado Jacob Arminius. E o Jacob Arminius ele teve grande influência de muitos cristãos não católicos. Talvez ali alguns cristãos, talvez mais da linha, não existia um metodismo naquela época, mas era um outro grupo que agora me fugiu a memória.
os remonstrantes. Os remonstrantes foram os discípulos deles, os alunos deles. Né? Então surgiu essa questão, depois até é interessante falar disso aí. Vai surgir uma série de debates teológicos em toda a Holanda, também um pouco ali na Europa, a respeito sobre essas questões de salvação. Né? Se é eleição incondicional, se é uma eleição condicional, se Deus salva, se Deus escolheu pessoas específicas para a salvação, se não, se Deus deixou para todos serem salvos e cada um... Bem, aquelas coisas que a gente já sabe de calvinismo e arminianismo, que entra nesse ponto aqui também. Não tem como a gente dizer isso porque são as doutrinas ligadas. Então, o que a gente compreende é que esse cenário todo que foi se armando, né, e aí chegam, eles decidem fazer um concílio chamado Cânone de Dort, ou melhor, Concílio de Dort, que no final foi dado os Cânones de Dort, que é uma espécie de uma resolução final, né, a respeito daquela discussão. Esse concílio durou 6 meses, como a gente até estudou, né, um tempo atrás, e o que esse concílio procurava estudar? Essas questões, né, sobre eleição, sobre a questão de depravação, a queda do homem e várias outras coisas, a perseverança dos santos com relação à salvação, né? Se o homem, uma vez salvo, ele pode vir a perder a salvação ou não, ou se ele está seguro para sempre em sua salvação. Então, diversas questões. E o ponto de vista de Armínio com relação a essa ideia aí da queda do homem, como ele enxergava a queda do homem, é um pouquinho complicado, né? Mas eu acho que vai dar para vocês entenderem bem aí, e vou dar mais ou menos uma ideia disso. Para ele, diferente um pouco do que o nosso distintivo dos batistas vai dizer aqui, eu não sei, não entendi muito bem por que eles colocaram isso, mas os arminianos, Jacob Arminius, ele cria na depravação total. Ele cria na depravação total. Só que a questão toda do que acontece depois da depravação total. Né? Para aqueles do lado calvinista, eles vão dizer que a graça de Deus alcança aquele que está morto espiritualmente, e o resgate traz aquela vida para perto de Cristo. Cristo resgata. Já para, e aí claro, o eleito de Deus, né? Cristo faz isso com o eleito dele. Já para o Jacob Arminius, ele não cria nesse tipo de eleição, uma eleição incondicional, porque Deus escolheu pessoas dentre o grupo imenso das pessoas para a salvação. Ele queria que a salvação era para todos. Era para todos. Todos poderiam chegar a ter acesso a essa salvação, a efetividade dessa salvação. Todos poderiam chegar a essa efetividade dessa salvação. E o que acontece? Para ele, a depravação ela é vencida quando o homem é alcançado pela graça preveniente. Então, o Armínio ele via 2 tipos de graça atuando na salvação. Tá? Havia 2 tipos de graça. Já o lado calvinista vai dizer que só existe uma, a graça eficaz, a graça que salva. Né? Mas, do ponto de vista de Jacob Arminius, ele via duas graças. Então, como é que esse homem depravado, como é que Deus ele esclarece a mente desse homem para que ele possa enxergar o Evangelho? E aí, né, de fato, ele poder ter uma escolha justa a respeito se ele quer ou não o Evangelho, através dessa graça preveniente. Então ele vai dizer que a graça preveniente, e um dos versículos usados é Tito 2,11, tá? Então, um dos versículos bem debatidos, né? Tanto de um lado como do outro. E a questão aqui está a respeito do entendimento. Um lado entende de um jeito, o outro lado entende de outro jeito. Né?
Então, Tito 2. Tito 2,11 vai dizer o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mudando, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, essa graça que é observada aqui em capítulo 2, versículo 11, para os arminianos ou jacobiarmínios, seria a graça preveniente, que se manifesta a todas as pessoas, né? Então, vamos lá, vamos focar no que ele está imaginando. Então, está aqui o homem depravado, e aí, esse homem, Deus envia essa graça preveniente, e essa graça preveniente vai se manifestar na vida daquele homem, né? Para que ele entenda o Evangelho, e ao entender esse Evangelho, ele possa agora dizer se ele vai aceitar ou não esse Evangelho. E para ele, quando o homem não aceita o Evangelho, então, ponto final, ele volta para a sua depravação. Se esse homem, ele crê no Evangelho, aí entra outra graça, que é chamada graça eficaz, que é a graça salvadora, a graça que vem e salva, que seria de Efésios 2, 8 e 9. Pergunta: temos como conseguir enxergar esses dois tipos de graça dentro das Escrituras? Eu não consigo enxergar. Mas tem alguns teólogos que conseguem enxergar e fazer essa distinção entre graça preveniente e graça. Até alguns teólogos vão dizer: olha, esses conceitos não estão na Bíblia. A gente só observa que eles estão lá, mas não existe o nome graça preveniente nas Escrituras. Mas para Armínio, é assim que é vencido a depravação total, e o homem consegue chegar à salvação. E por que ele tem que fazer a ideia? Mas pastor, por que ele tem que fazer essa reviravolta imensa para poder chegar a isso? Por quê? Porque ele crê um pouquinho lá em Pelágio, né? Ele crê que para que o homem, ele de fato tenha uma escolha livre, ele precisa sair desse estado de depravação total, e a graça preveniente vem para isso. E assim, agora que ele é livre para escolher, ele tem o livre-arbítrio para poder escolher, então ele pode optar se ele quer Deus ou não. Então, toda essa junção aí de graças prevenientes, de graça eficaz, que o Jacob Arminius ele vai fazer, é exatamente para isso, para poder encaixar na mente dele de que para Deus ser justo com o homem, ele precisa fazer com que o homem tenha uma escolha real a respeito da salvação, se ele quer ou não a Deus. E esse quer ou não a Deus só é vencido pela graça preveniente, quando Deus de fato tira o homem da sua depravação e joga na mente do homem, ou abre o coração do homem, para que ele agora consiga decidir se ele quer ou não a salvação, né? Então é por isso que ele crê nesses dois tipos de graça. Quando é que isso ocorre? Eu não sei. Mas é assim que... Aí você fala: mas isso não seria como o semi-pelagianismo? Não é. Porque o semi-pelagianismo vai dizer que o homem tem que ainda correr atrás um pouco, né? O Jacob Arminius não, ele fala que, olha, não, é Cristo que salva o homem, é a graça que salva. Só que a questão é que antes dessa graça eficaz alcançar o homem e salvá-lo, o homem precisa sair dessa esfera de depravação total, e ele conseguir enxergar plenamente, por seu livre-arbítrio, digamos assim, o Evangelho, se ele aceita o Evangelho ou não. Deu para entender mais ou menos? É um conceito meio... Né? Ele vai dizer ele vai dizer que a graça o influencia, mas a escolha é do homem. Então a graça preveniente é só uma influência,
que faz com que o homem saia desse estado de depravação total para que ele consiga agora escolher a Deus. Tá? Essa é a visão dele. A pergunta é essa, né? Quando que essa graça preveniente acontece? Quando ele crê em Jesus? Eu acho que é Antes. Antes? Mas como? Essa é a pergunta. Só uma observação. Pois é. O senhor acha que ele pensou isso, ele precisava pensar assim por causa do que ele acreditava no Pelágio? Sim, para ele poder ter uma lógica na mente dele de que Deus só seria justo se deixasse o homem escolhesse livremente e sem essa influência. Influência do Pelágio. Da depravação e de Deus, né? É. Porque Deus ele fala, eu tô aqui, mas você pode escolher, então. E você já pensou uma outra coisa? Então, assim, para o homem crer em Cristo, ele precisa dessa graça preveniente, que prevém a salvação, que antevém a salvação. E se o homem rejeita, se o homem recebe a graça preveniente e no momento da escolha ele escolhe não a Deus, o que vai acontecer? Aí a graça preveniente se fecha, né? Segundo eles. E volta a depravação total. E volta a depravação total. Ele continua depravado, continua não crendo a Deus, não amando a Deus, não buscando a Deus. Mas e aí? Quando é que essa graça volta? Quando é que essa graça preveniente volta? Quando alguém prega para aquela pessoa de novo? Você entendeu que como esse conceito de salvação dele é algo que, como os irmãos viram aí, a gente não consegue colocar a ordem das coisas. É como se a gente perguntasse assim, no momento da sua salvação, quando foi que você foi justificado, regenerado, né, adotado, santificado, selado? Quando é que foi que isso aconteceu no momento da sua salvação? Está no pacote. Eu não sei como. Eu só sei que quando veio de vez e veio junto. Veio o combo inteiro. Né? A irmã quer falar? A gente só tem consciência do pecado que o Espírito Santo de Deus é que nos mostra, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então essa graça preveniente aí é complicado, porque se é o Espírito Santo que nos mostra, já está havendo mover uma ação. Como seria então antes? Se você só consegue saber que é pecador, quando realmente o Espírito Santo, né, mostra para você. Porque a gente, quando está no pecado, não tem noção, não. Não sabe que está certo. Não tem. Então, novamente, irmãos, é algo assim que é até difícil assim, de poder a gente entrar no assunto desse, porque é muita teologia. Mas, assim, para a gente poder esmiuçar cada pensamento desse. Mas a ideia é que realmente tem esse conflito, né? Porque o homem ele só vai entender que ele é um pecador no momento em que o Espírito Santo o convence do seu pecado, da justiça e do juízo. E não quando o Espírito Santo o influencia, como a ideia da graça preveniente traz. Então a graça preveniente é só uma influenciazinha para que o homem é meio parecido com o semi-pelagianismo, né? Então não tem sentido, né? Biblicamente. Tito 2,11 fala que a salvação veio para todos, mas para quem crê. Isso. Aí, claro, né, tem aquela outra questão assim, pastor, mas está dizendo lá que a salvação foi manifestada a todos. Quem são esses todos, pastor? Né? Aí, um lado vai dizer, olha, nem os todos ali tem que entender semanticamente o que é todos, né? Se todos são todas as pessoas, indiscriminadamente, ou se são todos do aspecto de qualidade de pessoas, de tipo de pessoas, né? Deus salva a ricos, a pobres, a nordestinos, a carioca, né? Há vários tipos de pessoas. Então, claro, tem esse enfoque aí também, né? A gente tem que estudar o texto ali, como 1 Timóteo vai falar com relação a que Deus quer que todos sejam salvos, né? Só que ali, se você vai observando o versículo anterior àquele versículo de 1 Timóteo, ele vai falar sobre reis,
sobre pessoas com autoridades, sobre tipos de pessoas. E todas as vezes em que aparece a palavra acepção de pessoas na Bíblia, você pode procurar isso, sempre tem nacionalidades de pessoas diferentes na história. Por exemplo, Deus não faz acepção de pessoas. Quem falou isso foi Pedro. E Pedro estava naquele momento, Pedro era judeu, e ele estava naquele momento na casa de quem? De Cornélio, que era um romano, né? Um grego, sei lá, né? Então você tem dois tipos de culturas, dois tipos de nações diferentes ali. E por isso que diz, Deus não faz exceção de pessoas. Tá? Então tem que ser bem encaixado. Porque, bem, é um assunto que humilha muito o homem. Né? Como assim Deus? Lembra, irmãos, Deus não tem direito de nos salvar. Deus tem a obrigação de nos condenar. Mas por amor, por graça, isso é até a odisseia dele, né? Como é que Deus, sendo justo, Ele pode nos salvar? Se Ele tem que ser justo, Ele tem que fazer o quê? Nos condenar. Agora, Deus seria injusto se dentre esse grupo que tem assim, ó, de condenados à morte, Ele escolhesse alguns? Ele seria injusto? É por isso que a salvação, irmãos, é algo tão profundo. É por isso que a salvação é algo que deveria deixar a gente tão estremecido. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu falo, sempre pergunte, por que, Senhor? Por que o Senhor me fez salvo? Por que o Senhor me trouxe a revelação do Teu Evangelho? Por que o Senhor me levou até aqui? Por que o Senhor me faz todo dia cultuar a Ti nesta igreja? Né? E esse é o valor da salvação. O valor da salvação é Deus escolhendo pessoas, amando pessoas por sua graça e bondade e misericórdia, enviando o seu Filho, ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda não queríamos ir. Quando você nasceu e você nem entendia o Evangelho ainda, é dito na palavra de Deus que Cristo já tinha morrido antes da fundação do mundo por você. Que amor é esse? Por isso que você entende o sentido de você estar aqui sempre na casa de Deus. Em gratidão a isso que Deus te deu. Em louvor a isso que Deus fez pela minha e pela tua vida. Então, amor, por isso que é graça e misericórdia. Irmão, queria falar ali, eu cortei você. Não, já tinha até passado um pouquinho, você estava falando da questão semântica lá do mundo, todo mundo interpreta como sendo cada pessoa, né? Às vezes a pessoa lá vai usar muito aquele texto de João 3,16, Deus amou de tal maneira, que Deus enviou gente para que todo mundo não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então a pessoa muitas vezes vai interpretar aquilo ali no sentido absoluto, né? Isso. Cada pessoa do mundo. Só que aí quando você pergunta, tá, esse é o 16, se o 17 diz que ele veio salvar o mundo, então todas as pessoas do mundo estão salvas, se ela tiver que manter o raciocínio dela, vai ter que dizer que sim. E se ela diz que sim, por que ela não investe nisso? Se todos já vão estar salvos, né? E ela vai crer no universalismo, né? Exatamente. Todo mundo é salvo. A gente está até aqui, por exemplo. É como, por exemplo, é como a palavra todos. Eu sempre uso isso daqui, irmãos, como exemplo. Olha, por isso que a gente tem que ter muito cuidado de falar assim, olha, pastor, é isso aqui, pastor. É todos mesmo. Por quê? Porque 1 Coríntios 15, 22, aí eu vou fazer essa perguntinha e vocês vão me dizer. Já falei isso daí, mas sempre é bom a gente voltar e a gente refrisar para poder entender. Vocês vão me dizer quem é todos aqui, tá bom? 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem são todos aqui? Porque está falando, olha, assim como em Adão todos morreram. Se o todos aqui é todas as pessoas, então é todo mundo. Todos vão morrer em Adão, todas as pessoas vão morrer em Adão, porque todo mundo veio de lá. Só que vai dizer assim, todos serão vivificados em Cristo. Então, né, como o irmão falou aqui, então, e agora? Então todo mundo vai ser salvo? Todo mundo vai ser vivificado em Cristo? Então quem são esses todos aqui? É todo mundo? Indiscriminadamente?
são todos quem? Todos eleitos, todos salvos. Todos os eleitos não morreram em Adão, mas todos os eleitos pela graça de Deus não foram vivificados agora em Cristo. Então a gente tem que entender o contexto. Eu acho que o que choca as pessoas É como a gente fala assim, olha, todo mundo tá aqui hoje. Não, mas a gente usa no sentido genérico, para poder dizer assim, olha, no sentido assim de força, né? Olha, todos estão aqui, né? Não estão só poucos, mas estão todos. Ou melhor, a maioria. O que choca, eu acho, alguns cristãos é que a gente não tem nada a ver com a situação. Não é? A gente não tem o poder de resolver nada. É por isso e que a você gente está gosta depravado. de ter controle das coisas. Exatamente. E aí fala, não, mas Deus não faria, eu já tive algumas conversas, Deus não faria isso. De escolher uns e outros não. É a gente que decide. Só que aí entra num monte de confrontos bíblicos das referências. Porque se é ele que dá o querer quanto eu realizar, e aí, sabe, são muitas coisas que provam que é ele, a gente não tem nada a ver. E a gente quer ter a ver. Exatamente. Eu concordo. Desculpa, Diego. Pode não, pode olhar. Eu concordo 100% com o que você falou, assim, na minha experiência pessoal. As pessoas dizem exatamente assim. Não, mas como é que pode? Ele Isso não é faria. justo. Como é que você sabe que Isso ele ele não faz parte do caráter de Deus, porque ele é um Deus de amor e etc. Então, como é que ele poderia, irmão, rejeitar um e escolher outros? Aí você é obrigado, como tipo, a fazer uma lista. Vamos ler Romanos 9? Aí, Romanos 9. E Deus rejeitou a Esaú e escolheu a Jacó. Seria porventura Deus injusto? Não. Não está por aquele a quem faz ou quem quer, mas por aquele que escolhe. Né? Se Deus quis, na sua soberana vontade, rejeitar um e escolher outro, quem és tu, pois, o homem para contender com o vosso Deus? Então, esse tipo de texto, ele esbofeteia a nossa natureza caída em Adão. A gente gosta disso. A gente gosta, como a irmã falou, com as mãos nas rédeas da nossa vida. E é justamente que no sentido da salvação a gente não tem. Não é pra gente se achar, é pra gente ficar tão... Afeta o nosso orgulho. A questão, irmãos, é que nós temos um Deus que nos ama, claro, né? Um Deus que executou uma obra incrível em nossa vida ao enviar o seu Filho por amor. Mas a questão é que, novamente, a gente sempre tenta voltar para aquela questão do controle de nossa vida, achar de que a gente está na direção, está no leme, de que a salvação sou eu, né? Eu que busquei, eu que fui lá. Como as pessoas vão dizer por aí, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa para Deus nos aceitar, e isso se torna obras. Então a gente tem que ter muito, mas muito cuidado, porque é uma doutrina, esse tipo de doutrina, esse tipo de pensamento, vai afetar outras doutrinas, tá? Vai afetar outras doutrinas, porque se eu jogo nas minhas costas ou nas suas costas a responsabilidade pela sua salvação, o que vai acontecer? Você não vai aguentar, né? Como tem pessoas, alguns irmãos até da igreja que relataram que estavam em algumas igrejas e a pessoa jogava, olha, mas você precisa fazer isso, você não é salvo não. Olha, você precisa fazer aquilo, né? Porque senão você não vai ser salvo. E jogava uma carga, um peso sobre as costas das pessoas tão grande que a pessoa sentia assim pesada. E falava assim, olha, eu preciso fazer isso, não vou estar salvo, né? É como uma piadinha, né? Se a vida está difícil para você, imagine para o arminiano, né? Que tem que orar a Deus, pedindo a Deus que não morra no dia em que ele perdeu a salvação, ou em que ele se acha que não está salvo, porque geralmente é o que as pessoas vão sentir na hora. Eu não estou salvo, mas é pelo contrário, a verdade de Cristo nos liberta a um ponto em que você se sente tão livre tão tranquilo, apesar de que você continua pecando, aí você volta-se a Deus e arrepende-se a Ele, de que você está tranquilo, de que você é salvo. Que você é salvo. Isso te dá uma paz. Muitas vezes a pessoa quer que a gente
Então, o que dá certeza da situação é a palavra de Deus. Não é o que eu penso. O que eu sinto. Não é. O que eu sinto, né? Ah, eu não estou me sentindo salvo hoje. Não, se eu pensar nisso, eu estou confiando em mim. Como se eu estou no controle da minha decisão de que eu sou salvo porque eu estou sentindo isso. Não é. Ele sabe que sentimento Graças a confiar. Deus. Lembra, as nossas emoções foram o quê? Corrompida. Corrompidas pelo pecado. Uma mania também que a gente tem é ver mérito em tudo. Se merece. E aí, ó, porque eu sou um servo. Ganhei isso porque Deus. Eu que sou um servo digno, né? Eu me salvei tanto. Eu salvei a tantos, né? Deus me usou para poder tirar vários de lá. Irmãos, claro, a gente precisa se alegrar ao ver assim, poxa, Deus está me usando. Meu Deus, logo eu, miserável, terrível como eu. Que emoção, que alegria, porque esse Deus Todo-Poderoso não está usando anjos. Embora que os anjos anelam, como diz Pedro, anelam por eles estarem pregando a palavra de Deus, mas isso foi confiado a nós. Já parou para poder pensar nisso? Tem anjos no céu querendo fazer aquilo que é a nossa função, mas não foi permitido a eles. E nós aqui, irmãos, sempre questionando, sempre achando a vida um saco, né? Sempre chutando a pedra. Ó vida, ó céus, enquanto você tem a salvação merecida de Deus na sua vida, atuando constantemente no seu coração, transformando a sua alma, todos os dias as misericórdias do Senhor se renovando na sua vida. Cristo, cada dia Deus te fazendo a imagem de Cristo, e você não está aproveitando isso. Vou falar. Isso do sentimento me lembra, né, de você achar, hoje eu não estou tão bem, acho que eu perdi alguma coisa assim, que muitas pessoas falam. É um equívoco da pessoa que está pensando assim, né? Porque Davi falou, torna a dar-me alegria da minha salvação. Ele não tinha perdido a salvação, pisou na bola feia, né? Mas ele estava tão triste com o que ele fez, o pecado estava pesando na vida dele, né? A consequência, ele falou, torna a dar-me a alegria. Ele não falou, torna a dar-me a salvação que eu perdi. Ele falou, torna a dar-me a alegria. Então, quando a gente, às vezes, está numa fase da vida não tão boa, a gente fica triste, mas isso não é perda de salvação, é tristeza pelo que a gente está meio, né? Mas é a alegria da salvação que a gente perde. Se a gente tira os nossos olhos de Deus, né? Exatamente, a gente vai perder a nossa alegria, a fonte de alegria. Né? Dessa salvação, de se regozijar com a salvação bendita que nós já fomos alcançados. Isso aí, uma boa observação. Não existe isso, perde, ganha, você fica triste. Não tem esse aqui, ó, hoje eu estou na morte, né? Amanhã eu estou na morte, na vida. Passei da morte para a vida. Aí depende da gente, né? É um ping-pong, né? Perde, caiu da graça. Isso. Hoje salvo, hoje não está salvo. Aí Cristo volta na hora. Mais ou menos. Mas é a partir daqui, irmãos, de Jacob e Arminius, que esse problema vai começar. Até porque ele vai defender a perca de salvação também. Então, note como uma doutrina vai puxando a outra. Aquela questão de responsabilidade que Pelágio colocava sobre o homem. Não, que Deus, para ser justo, ele tinha que colocar uma responsabilidade sobre o homem, no qual ele deveria escolher e ponto final. Né? E sim, em Adão tudo bem. É por isso que estamos aqui. Mas, depois de Adão, isso mudou, porque a gente carrega a natureza pecaminosa. Muito bem, então, fechando, aí tem esse artigo, essa parte aqui falando, né, no finalzinho. Ele nega a doutrina do pecado, né, original, discutível isso daqui, porque o Jacob Arminius, ele cria no pecado original, ele cria na depravação total, mas as coisas foram mudando um pouco, aí as pessoas foram entendendo diferente, e ensinava que somente a poluição do pecado de Adão foi passada aos descendentes dele, que é uma questão assim também que não é totalmente certo, por isso que eu deixei aqui em vermelho, porque eu não concordei com essa parte dos batistas, porque de certa forma os próprios arminianos eles vão dizer que eles creem na depravação total e no pecado original.
Aí ele vai dizer o seguinte aqui no finalzinho: e essa poluição seria apenas uma fraqueza, não trazendo consigo a condenação. Aqui também não é. E apenas tornaria o homem incapaz de conseguir a vida eterna por conta própria. É um pouco, eu não sei se eles confundiram aqui ou se colocaram um pouco de ser pelagianismo aqui, mas não é muito bem o que o Jacob Arminius ele cria, tá? Mas está aí, bem, a gente pode, pelo sacerdócio dos santos, né? Eu posso discordar. Será que agora os seguidores dele não pensam diferente do que ele pensava lá? Já mudou muito, né? Já deve ter mudado. Mudou-se muita coisa. Os próprios demonstrantes, né, que eram alunos dele, já também foram mudando, né? E foi se passando essa teologia. E agora os metodistas também. É um pouquinho confuso isso daí, mas não é bem o que Jacob Arminius ele cria no pecado original, sim. Mas o único problema era a graça preveniente e a graça eficaz, que ele via como duas graças diferentes. Enquanto para mim, né, não sei para você, mas para mim é uma só. É a graça salvadora, que salvou mesmo. Tá? Fechando aqui rapidinho. Então, fechando, os batistas de modo geral e os batistas regulares especificamente rejeitam o ensinamento de Armínio nesta questão e aderiram ao ensinamento mais forte dos reformadores de Agostinho. Então a gente adere ao ensino dos reformadores quanto à questão da queda do homem, tá? O homem é depravado. Não é assim, o homem é um pouquinho depravado, né? Não, aí já está pendendo para um pouquinho do livre-arbítrio. E aí se você continuar nisso, vai para o ser pelagianismo e depois pelagianismo. Então não. Se fosse só um pouquinho, então bem ruim, né? Se fosse só um pouquinho, foi essa última parte aí. Então, divergências denominacionais ou heréticas. Então, rejeitamos qualquer filosofia humana, tal como a teoria da evolução e o naturalismo. E quando falamos ali sobre a questão de que Deus criou o homem perfeito, então Deus criou o homem, sim, ex nihilo, né? Do nada, 7 dias. Não foi por um processo de evoteísmo, né? Uma evolução que junta Deus e a evolução, né? Evoteísmo, que trabalha esse aspecto aí de que Deus usou a evolução para poder criar o homem e criar tudo. Então a gente não tem isso. E que negue que o homem tenha sido criado por Deus e que afirme que o homem seja apenas um animal subdesenvolvido ou de um produto do acaso. Não tem isso. Há uma filosofia moderna que ensina que o ser humano nasce neutro quanto ao bem e ao mal, e a sua escolha é determinada por forças além do seu controle. Essa filosofia está por trás de muitas teorias políticas e psicológicas modernas, que o iluminismo teve muitas dessas ideias, né? Com Voltaire, Descartes. Eles criam que o homem nascia com uma tábua rasa, né? Como Aristóteles falava. O homem nascia limpo, nascia branco, era a sociedade que corrompia. Já ouviu essa ideia? A sociedade que corrompe o homem, né? Então, a culpa é da sociedade, aí vão apontar quem na sociedade está maltratando o homem. E aí entra os conceitos políticos. É o capitalismo que maltrata o homem, por isso que o ladrão ele mata, ele rouba por causa do capitalismo. Então sempre a culpa está no outro. Né? Lembra lá do Éden? Foi fulano. Foi no carro dele ali, ó, dentro de cá, ó, e aí a cobra sobrou para ela você não conseguia, né? A cobra ela não sentiu dor, né? Ela sentiu felicidade, né? Que era Satanás, né? Que não conseguiu o que queria causar ainda pegou todo mérito. Problema aqui, né? Pois é. Então a gente não tem esse tipo de filosofia. O problema do homem é ele mesmo. É o pecado que habita nele. E o último, o arminianismo radical, né, que é essa linha mais radical, ensina que o homem não é depravado, e sim apenas doente moralmente. Então a gente não crê nisso. O homem não é doente moralmente, mas que ele é depravado total, ao ponto que ele não consegue buscar a Deus. Ele não consegue fazer nada. Nós terminamos então esse tópico de antropologia e ramatologia, e note que isso daqui que a gente estudou é importante para o próximo tópico que a gente vai ver, que é soteriologia.
Então não adianta a gente entender a soteriologia sem entender quem é o homem, né? Quem é Deus, né? Quem é o homem. Então, quem é o homem? Então não adianta. Então a gente precisa ter essa noção. E espero que ficou mais claro. Novamente, não é um estudo aprofundado, mas é um estudo mais básico ali, para a gente começar a pensar nos conceitos e daí em diante você vai na sua casa buscando e lendo mais, e se quiser algumas explicações de livros ou teologias sistemáticas para poder estudar e entender, posso te oferecer também. Mas é importante porque isso aqui ajuda você, aí fala, poxa, mas é muita teologia, né? Mas ajuda você na conversa do dia a dia com algumas pessoas que estão assim, achando que Deus sabe o dia, Deus sabe se eu vou ser salvo, dizendo assim, não, todo mundo é bom, né? Só precisa buscar a Deus. Aí você fala, não, meu amigo, você não consegue buscar Deus não. E aí você já tem algumas ferramentas, algumas coisas para você utilizar. Quando essas faláciazinhas aí, essas coisinhas aí, essas pessoas começarem a falar certas coisas, você pode ajudar. E não concordar só, é verdade. Né? Se você concordar que é verdade, aí ainda é problemático. Então tá feio, tá? Vamos orar então. Senhor Deus, agradecemos por esse estudo, por esse processo, esse tempo que nós tivemos neste estudo da palavra. Que o Senhor possa cada dia agregar no nosso coração mais conhecimento que não só fique em nossas cabeças, mas um conhecimento que possa ser usado na nossa vida prática, no nosso evangelismo, na nossa pregação, ajudando e levando a Tua palavra para outras pessoas que não conhecem a Ti, Senhor. E também entendendo o quão privilégio nós temos hoje de sermos chamados Teus filhos, porque o Senhor nos chamou para essa tão bendita salvação. Que possamos nos olhar para isso, que os nossos olhos estejam irradiados de alegria e de satisfação, que possamos ter um viver diferente. Em nome de Cristo. Amém.